Seja bem-vindo. Esta breve formação visa dar a conhecer aos farmacêuticos e estudantes de ciências farmacêuticas alguns serviços clínicos passíveis de serem implementados nas farmácias. Aqui, o principal objetivo é dar uma ideia global da potencialidade desta área, ainda tão pouco trabalhada no nosso país, e que tantas vantagens poderá trazer para todos os intervenientes. Queria começar por definir alguns conceitos que muitas vezes são usados como sinónimos, mas que na verdade apresentam algumas diferenças entre si. Tendo por base as definições apresentadas em 2022 pela European Society of Clinical Pharmacy, a farmácia clínica é simultaneamente uma disciplina científica e uma prática profissional, que visa otimizar a utilização de medicamentos com o intuito de atingir objetivos de saúde pública ou centrados num determinado doente. A investigação em farmácia clínica gera conhecimentos que permitem a tomada de decisões relativamente à utilização desses medicamentos. Esses conhecimentos são utilizados na prática profissional, quer ao nível do indivíduo, por exemplo, a criação de uma guideline que vai orientar o farmacêutico clínico no acompanhamento farmacoterapêutico de um doente, quer ao nível de uma população, criando documentação que informa as organizações de saúde pública para determinados riscos de um medicamento. Os serviços farmacêuticos clínicos são os serviços desenvolvidos que têm por base os princípios da farmácia clínica, ou seja, que têm como propósito a otimização do uso de medicamentos centrados nos objetivos de um doente em específico ou de uma população. Os cuidados farmacêuticos são um subgrupo dos serviços farmacêuticos clínicos, enquanto que os serviços farmacêuticos são focados ou num doente ou numa população, os cuidados farmacêuticos restringem-se apenas ao doente individual. Tendo estes conceitos distinguidos, vamos então focar no tema desta formação, que são os serviços na farmácia comunitária. Começo por falar nas mais-valias que estes serviços podem ter. Em primeiro lugar, o avanço científico tem permitido a entrada no mercado de novos fármacos, cada vez mais potentes e complexos, o que leva à necessidade de um acompanhamento mais individualizado dos doentes que iniciam o tratamento. A escassez de acesso dos utentes aos serviços de saúde e a indisponibilidade dos médicos para um acompanhamento mais pormenorizado da terapêutica são outras razões para a pertinência destes serviços. Por último, com o aumento significativo da mortalidade e morbilidade relacionados com o uso incorreto de medicamentos, assim como os custos consideráveis relacionados com este flagelo, rapidamente se depreende a importância e os benefícios de investir em serviços farmacêuticos clínicos. Existe toda uma panóplia de serviços que podem ser desenvolvidos nas farmácias portuguesas. Estes podem ser classificados segundo diferentes critérios, mas, para simplificar, vamos organizá-los em três grandes grupos. Em primeiro lugar, temos os serviços que se apresentam como programas desenhados para a detecção, prevenção ou controle de fatores de risco, como por exemplo as consultas de cessação tabágica ou a execução de testes rápidos de rastreio, como os que foram tão amplamente realizados durante a pandemia da Covid-19. No que toca aos serviços que têm por base a monitorização do uso de medicamentos, que possuem um caráter mais preventivo, podemos enumerar a dispensa farmacêutica, a consulta de gestão de transtornos menores, a revisão da terapêutica e os serviços focados na adesão à terapêutica, tais como os que envolvem a educação para o uso correto de inaladores ou um acompanhamento regular via telefone a quando do início de um novo tratamento. Em terceiro lugar, temos os serviços que monitorizam os resultados e que pressupõem a identificação de resultados clínicos negativos e a resolução das suas causas, tais como o acompanhamento farmacoterapêutico e a gestão de doença crónica do indivíduo. Vamos agora analisar de forma mais detalhada alguns destes serviços. A consulta de dispensa especializada é um serviço focado na educação e melhoria do processo de uso do medicamento. Distingue-se de uma dispensa normal porque é feita em gabinete, a pacientes selecionados e cumpre determinados procedimentos clínicos, tais como o inquérito ao utente e o registro de todas as informações. Nesta consulta, está incluída uma revisão da farmacoterapia focada nos medicamentos das prescrições apresentadas no momento, o fornecimento do produto e o aconselhamento que for mais pertinente. O público-alvo são os pacientes com doenças crónicas a iniciar tratamento, que estejam identificados como tendo dificuldades na adesão à terapêutica, polimedicados ou com prescrições de medicamentos de alto risco, como por exemplo medicamentos com margem terapêutica reduzida. A consulta de gestão de transtornos menores consiste na avaliação das queixas do utente, dispensa de medicamentos não sujeitos à receita médica e recomendação de medidas não farmacológicas sempre que aplicável. Este serviço
vai muito ao encontro do que é feito normalmente no balcão. Daí a importância de ser feito em gabinete, com entrevista clínica e registro das informações relevantes, de modo a que seja perceptível ao utente que se trata de um serviço clínico. O público-alvo são os pacientes com sinais e ou sintomas de transtornos menores que não cumpram critérios de referenciação médica. Este serviço é muito importante na medida em que promove a automedicação responsável e diminui a procura pelos serviços de saúde primários. A consulta da revisão da terapêutica foca-se na educação e aconselhamento ao paciente sobre os medicamentos e na adesão ao tratamento. Pode ser realizado como um serviço isolado ou integrado na dispensa especializada ou no acompanhamento farmacoterapêutico. O público-alvo são os pacientes polimedicados no geral e os que tenham tido alta hospitalar. Neste caso, denomina-se reconciliação terapêutica. A consulta de acompanhamento farmacoterapêutico consiste numa revisão abrangente da farmacoterapia e, posteriormente, acompanhamento a longo prazo. Trata-se de uma revisão mais ampla da terapêutica que avalia a efetividade e a segurança. Destina-se a pacientes polimedicados com patologias crónicas que necessitem de acompanhamento a longo prazo. Assim, distingue-se da consulta de revisão por pressupor um seguimento contínuo e distingue-se da consulta de gestão da doença crónica porque não está direcionado para uma única patologia. Neste momento, já percebemos que muitos destes serviços estão interligados ou até se sobrepõem em alguns momentos. Então, qual é a necessidade de criar vários serviços, sendo que alguns destes nós já acabamos por fazê-los por rotina no balcão da farmácia? A resposta prende-se com a visibilidade e a valorização que um serviço remunerado tem para a sociedade. Estes são criados para que a importância da prática clínica farmacêutica seja percepcionada por instituições, gestores, outros profissionais de saúde, proprietários de farmácia e população em geral. Chegou-se a esta conclusão com o exemplo de países onde o conceito de cuidados farmacêuticos já estava enraizado há muito tempo, mas só lhes foi dado o devido crédito no momento em que o sistema de saúde incorporou os serviços farmacêuticos clínicos definidos e criou modelos de remuneração para eles. E quais as ferramentas necessárias para implementar estes ou outros serviços na farmácia comunitária? Material de suporte, tais como guidelines, protocolos ou folhetos informativos para o utente. Material necessário para a monitorização de parâmetros relevantes para aquele serviço, como por exemplo os tensiómetros, o material para a avaliação da glucose, etc. Programas de formação de recursos humanos. Neste ponto, é importante referir que esta é uma atividade que exige revisão constante de conceitos de fisiopatologia e farmacoterapia, assim como de atualização contínua dos avanços científicos da área. É ainda importante formar os restantes profissionais que desempenham funções ao balcão, para que estes estejam preparados e sensibilizados para encaminhar potenciais candidatos a um determinado serviço. Então, para concluir, os serviços farmacêuticos clínicos estão assentes na vertente da prática profissional da farmácia clínica, que tem como objetivo otimizar o uso de medicamentos centrados nos objetivos de um doente ou de uma população. São muito importantes para a resolução dos problemas cada vez mais acentuados relacionados com o uso incorreto de medicamentos, mortalidade, morbilidade, custos económicos e sobrecarga dos serviços de saúde públicos. Existem já vários serviços referidos na literatura que podem ser aplicados em grande escala nas farmácias portuguesas, tais como consultas de dispensa especializada, gestão de transtornos menores, revisão da terapêutica e acompanhamento farmacoterapêutico. Estes são apenas alguns exemplos que cada farmácia deve avaliar o que melhor se adequa à sua realidade. Agora gostaria de deixar aqui um desafio. Simule a implementação de um serviço clínico. Para tal, siga os seguintes passos. Eleja um alvo, pode ser uma patologia muito comum, um medicamento novo ou uma situação propícia a erros. Reúna ao máximo de informação sobre esse tema. Estabeleça as vantagens do serviço. Liste o material necessário, equipamentos, sistema informático, documentos de apoio e material para divulgação do serviço. Prepare o registro das intervenções e estabeleça um custo. É uma forma de praticar a aplicação destes serviços na realidade da sua farmácia. Espero que tenham gostado desta formação. Ainda há muito para explorar dentro deste tema, pelo que se avizinham outras. Obrigada por ter assistido.